Olá, meus amigos, graça e paz, tudo bem? Vocês estão no canal do projeto Upomone. Nós começamos esse ministério aqui na internet durante a pandemia e promovemos aí o estudo das principais profecias, dentre outros assuntos da Bíblia. Se você não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe, deixe aqui nos comentários de onde você nos acompanha. Aqui no canal nós temos já uma playlist sobre Daniel e já promovemos o estudo das principais profecias até o capítulo 8, né? Falta ainda um estudo sobre o capítulo 11 e esse é o objetivo, suprir então essa lacuna, né, nessa playlist, para que vocês tenham então uma visão completa de todas as profecias de Daniel. Se você nunca estudou o livro de Daniel, não tem ideia do que vamos tratar aqui, recomendamos que comece pelo capítulo 2. Indicamos o livrinho 1844, uma explicação simples das principais profecias de Daniel. Esse livro foi publicado pela Casa Publicadora Brasileira e o autor é o Clifford Goldstein, um judeu que se converteu ao Adventismo nos anos 80 e era escritor, inclusive, tem um talento enorme como escritor, então vale a pena ler esse livrinho. E temos aqui, então, portanto, como eu falei, repetindo, uma série baseada nesse livro. Vamos, então, sem mais delongas, opa, a introdução do capítulo 11 de Daniel. Muito bem? Capítulo 11 de Daniel é um dos capítulos mais complexos da Bíblia. É um livro, o capítulo é bem profundo, tem muitos detalhes, às vezes chega de fato a ser um pouco cansativo, mas vocês vão entender a partir de hoje, aqui, a partir desse primeiro vídeo, a importância desse capítulo para nós no tempo do fim, certo? Então, vale a pena se dedicar a estudar, lembrando que é o Espírito Santo que nos conduz, que nos guia a toda a verdade. Então, o nosso principal instrutor é o Espírito Santo e devemos confiar em sua direção. Essa citação de Ellen G. White é uma das raras citações dela, uma das raras referências ao capítulo 11 de Daniel. Capítulo 11 que já era muito debatido lá entre os pioneiros adventistas, houve lá até um racha entre eles sobre a identidade do Rei do Norte, enfim. Hoje a nossa igreja tem um certo consenso sobre o Rei do Norte. Há ali alguma discussão sobre o Rei do Sul, certo? Que vamos procurar esclarecer aqui nessa série também. Não na primeira metade, né? A primeira metade ali até o verso 22 aproximadamente, existe um certo consenso. É mais para a parte final e, sobretudo, do verso 40 em diante, existe ali uma grande controvérsia sobre a identidade do rei do sul. Bem, Ellen White diz então: o tempo de angústia, que há de aumentar até o fim, está muito próximo. Ela escreveu isso em 1904. Então, hoje, em 2025, estamos muito mais próximos ainda, né? Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final. Então, estamos muito perto, de se completar todo esse cenário aí desenhado, na quarta visão do profeta Daniel. Lembrem-se disso, tenham isso em mente até o final. Espírito de guerra. Ellen White fala aqui de conflitos, né, de uma conflagração militar. Então, essa é a tônica do capítulo 11 de Daniel, do início ao fim. Embate militar e o povo de Deus no meio da confrontação aí entre grandes potências, certo? Claro que por trás dos generais, dos estrategistas, dos líderes políticos, sabemos perfeitamente que está Satanás, né? Que ele se rejubila com a guerra, né? Ele só vem para roubar, matar e destruir. Jesus falou sobre isso, né? Então, Satanás está ali arquitetando, né, seus planos malignos, mas é claro que, como veremos aqui, Deus está na condução de todas as coisas.
Bem, prosseguindo então, temos essa citação aqui, de um teólogo, um livro que, no final dessa primeira parte, eu irei apontar, mostrar aí a capa do livro, tá? Mas o ocaso permanente dos reinos humanos e a instauração do domínio divino são os objetivos do sequenciamento episódico da narrativa profética de Daniel 10 a 12, à medida que Deus pastoreia providencialmente as nações rumo a uma espécie de plano de contenção. Essa pintura, não sei se todos conhecem, né, do Rembrandt, sobre o banquete de Belsazar, né, quando aparece aquela escrita misteriosa na parede. Então, o reino ali da Babilônia foi conquistado naquela mesma noite por Ciro, e toda essa sucessão de impérios aí não é por acaso, né? Existe um plano divino por trás disso tudo. Então, seguindo, nesse plano aí de Deus, os reis do norte e do sul mantêm-se em xeque até a chegada do tempo divinamente designado. Podemos ver isso lá no verso 35 do capítulo 11 de Daniel. E também vale a pena conferir o decreto aparentemente divino no final do verso 36. O leitor é levado a perceber que o emprego narratológico de conclusões episódicas, parciais e abruptas indica a existência de uma interação abrangente de Deus com os assuntos político-militares entre os reinos em questão. Desde o princípio, a narrativa profética comunica ao leitor que os reis malignos do norte e do sul não chegam ao fim por acaso, como eu havia comentado ainda há pouco. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, se você está perplexo, né, com os eventos políticos, se você às vezes fica desanimado, sem esperança, porque há muita corrupção, violência, fique tranquilo porque Deus está, no comando, certo? Existe o campo ali do livre-arbítrio, onde os seres humanos atuam, mas a condução final, está nas mãos de Deus. Deus é o grande capitão desse navio que nós chamamos de história, né? Deus está na condução da história da humanidade. Existe uma ilustração do grande erudito Siegfried Schwantz, de um navio, né? A história então como um navio, que vai rumo ao porto. Quem conduz, quem aponta então a direção é Deus. Deus é o grande capitão desse navio, mas ele concede liberdade para que os atores, para que os passageiros ali interajam e atuem dentro desse navio. Então eles podem circular, podem tomar suas decisões morais. Deus permite isso, mas a condução final está nas mãos dele. Alguns conceitos básicos sobre a literalidade de Daniel 11. Primeiro, quando analisamos lá a profecia de Daniel 2, que é a base para todas as demais profecias apocalípticas, e por profecias apocalípticas eu não falo apenas das profecias lá do livro de Apocalipse de João, mas todas as profecias que apontam para o fim, né? As profecias do livro de Daniel, as profecias do livro de Apocalipse. Essas profecias, portanto, têm a sua base, o seu fundamento, lá na profecia de Daniel, capítulo 2. O sonho de Nabucodonosor, que é revelado ali para Daniel, é uma estátua tetrametálica, os pés são de barro e ferro, e, por fim, uma pedra é atirada sem auxílio de mãos humanas e esmiuça e enche toda a terra. Bem, na sequência, capítulo 7, aparecem quatro animais representando os quatro impérios da estátua de Daniel 2, né? Império Neobabilônico, Medo-Pérsia, Grécia Helenística e Roma pagã, Roma imperial, né? E depois um chifre se levanta, derruba três chifres. Esse chifre inicialmente pequeno é o papado, né? Que se estabeleceu ali no século VI, particularmente a partir do ano 538, quando caem três tribos germânicas.
E esse chifre vai atuar até o tempo do fim, até a volta de Jesus. No capítulo 8 aparece uma profecia de tempo, né, apontando ali para o santuário dois animais que faziam parte do ritual do santuário, né, um bode e um carneiro. E, enfim, né, a hora do juízo ali é apontada nessa profecia de Daniel 8, verso 14, 2000 até 2300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Pois bem, todas essas profecias estão repletas de símbolos, vale a pena estudá-las, aqui eu só dei uma pincelada, e percebemos um padrão, que Daniel recebe uma visão, um sonho ali, ele tem ali contato com os símbolos, não compreende esses símbolos, ele ora, jejua, fica contrito, e aparece um anjo, então, para lhe dar a explicação, né? Ainda que alguma explicação talvez fique para o tempo do fim, né? Porque não seria compreendida por Daniel. Mas ele tem, então, essa compreensão a partir desse padrão. Quando vamos para o capítulo 11, percebemos que não há símbolos e também não percebemos esse padrão aí acima. Daniel recebe uma visão, entende essa visão, certo? Sobre a grande seção ali entre o capítulo 8 e o capítulo 11 de Daniel, percebemos ali uma estrutura quiástica, um quiasmo, né? Esse nome quiasmo é devido à letra X no grego, né? A letra tem esse nome. Temos ali no capítulo 8 uma visão dos reinos mundiais. Babilônia já é deixada de fora, né? Porque já era passado, já tinha sido conquistada pela Pérsia. Então temos essa visão no capítulo 8, que vai corresponder depois lá no capítulo 11 a uma visão dos reinos mundiais. No capítulo 9, Daniel fala com Deus, é uma oração muito comovente, vale a pena estudar essa oração. E lá no capítulo 10, o anjo fala com Daniel, é o profeta muito amado, né? O anjo, então, Gabriel, aparece para falar com Daniel. E no centro aí dessa sessão, como se fosse o ponto alto, temos a profecia das 70 semanas, ali Daniel 9, 24 a 27, essas 70 semanas, quem não se lembra, ela é cortada da profecia maior das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8, verso 14. Então, é a principal profecia messiânica da Bíblia, inclusive aponta ali o momento em que Cristo voltaria. Não é à toa que existe uma maldição rabínica, né, para os judeus que tentassem calcular aí essas 70 semanas. Como eles não têm uma explicação de fato para os acontecimentos dessa última semana, da 70ª semana ali, que no meio dela o Messias é cortado, então pronunciaram uma maldição para aquele judeu que tentasse calcular essas 70 semanas e entender, né, a profecia aí referente a esse período. Pois bem, então, essa estrutura quiástica é muito comum no livro de Daniel, aparece também no livro de João, e serve para que compreendamos a conexão entre um capítulo, entre um assunto que já foi revelado e outro. Existe esse princípio da repetição e ampliação no livro de Daniel e depois também lá no Apocalipse. Então, aquilo que já havia sido revelado no capítulo 2 é repetido no capítulo 7, tem uma ampliação, tem um aprofundamento. No capítulo 8, idem, uma repetição e um aprofundamento. E aí no capítulo 11, mais aprofundamento ainda, certo? Reforçando Daniel 10, verso 1, Daniel entendeu sem precisar recorrer ao anjo. No terceiro ano de Ciro, entre os anos ali 536 e 535 a.C., rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Tenham isso em mente, uma grande guerra, do hebraico grande gadol, né? Grande em extensão, uma guerra que se estende por muito tempo. Essa guerra
Repetindo, vai acompanhar ali os acontecimentos até o fim do capítulo 11. É uma grande guerra, um grande conflito. Os atores mudam, mas o embate militar prossegue. E o povo de Deus repetindo no meio desse grande conflito, sofrendo perseguições, enfim. E numa visão veio-lhe o entendimento da mensagem. Daniel entendeu, então, essa mensagem. E aí, Daniel 10, verso 2, o profeta ali vai contar a história da visão recebida no verso 1, em Daniel 10, verso 1, que acabamos de ler aqui. Na sequência, o que acontece? Daniel começa a explicar o contexto em que recebeu a visão do verso 1. Sabemos que Daniel ficou aflito, jejuou, orou durante 21 dias. E aí depois Gabriel explica o que aconteceu, né? Que foi resistido pelo príncipe da Pérsia, enfim. A visão propriamente dita, a quarta visão de Daniel, se estende do verso 2 do capítulo 11 até Daniel 12, verso 3, certo? Então essa é a quarta visão. Ah, por que que não corresponde exatamente aos capítulos? Não foi o profeta que fez a divisão de capítulos e versículos, isso aconteceu muito posteriormente, né? Temos um texto aqui importante de Ellen G. White. Na ocasião que acaba de ser descrita, o anjo Gabriel deu a Daniel toda a instrução que ele estava habilitado a receber. Uns poucos anos mais tarde, lembrando, essa primeira frase aqui refere-se lá à oração de Daniel no capítulo 9, enfim. Então, passa ali aquele período, uns anos mais tarde, o que acontece? O profeta desejou conhecer mais a respeito dos assuntos não explicados inteiramente e, de novo, pôs-se a buscar luz e sabedoria de Deus. Ele já havia tido ali três visões, né? De Daniel 2, repetindo, né? Que foi o sonho que primeiro foi concedido a Nabucodonosor. A visão dos quatro animais, no capítulo 7, e a visão lá do carneiro e do bode, no capítulo 8, né? Então passou-se ali um tempo e ele quis o quê? Ter mais luz, ter mais instrução de Deus. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejar não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. O seu rosto e o seu corpo, melhor dizendo, era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e seus pés como cor de bronze polido, e a voz das suas palavras como voz de uma multidão. Esta descrição é semelhante àquela dada por João quando Cristo foi revelado a ele na ilha de Patmos. Não foi outro personagem senão o Filho de Deus que apareceu a Daniel. Jesus em pessoa apareceu a Daniel. Nosso Senhor vem com outro mensageiro celestial para ensinar a Daniel o que aconteceria nos últimos dias. As grandes verdades reveladas pelo Redentor do mundo são para aqueles que procuram a verdade como a tesouros escondidos. Daniel era um homem idoso, seus 80 anos, um octogenário, né? Uma idade extremamente avançada para a época, diga-se de passagem. Sua vida tinha sido passada no meio das fascinações de uma corte pagã. Sua mente havia lidado com os negócios de um grande império. Todavia, ele se volta de tudo isto para afligir seu coração diante de Deus e buscar um conhecimento dos propósitos do Altíssimo. E em resposta às suas súplicas, foi comunicada a luz das cortes celestiais aos que haveriam de viver nos últimos dias. Com que zelo, pois, deveríamos nós buscar a Deus, para que ele nos abra o entendimento, a fim de compreender as verdades trazidas do céu para nós. Livro Santificação, página 56 ali.
em torno disso, né? É um capítulo inteiro dedicado às orações de Daniel. Capítulo maravilhoso, vale a pena ler. Se o profeta Daniel, que já havia recebido tanta luz, se dispôs e quis receber mais luz de Deus, quanto mais nós, né? Ele era um homem muito ocupado com os assuntos ali da corte, primeiro babilônica, depois a corte persa, mas ainda assim dedicava tempo a jejuar, a orar, a estudar as profecias, e ele foi ricamente abençoado por Deus, recebeu muita luz e luz para os últimos dias, luz para nós hoje. Daniel 11, verso 1. Também eu, Gabriel, no primeiro ano de Dario o Medo, não confundir com o rei Dario, né? Estamos falando aqui de Ciáxares II, né? Eu mesmo me levantei para confirmá-lo e fortalecê-lo. O próprio anjo Gabriel foi fortalecer Daniel. Pois bem, então vamos parar por aqui. No próximo vídeo, vocês então irão acompanhar o início da visão propriamente dita, o embate ali entre os reis, primeiro o rei grego, Alexandre o Grande, os reis persas, enfim, e depois o conflito, o grande conflito entre os Seleucidas e os reis Lágidas, ou da dinastia Ptolomaica. E vamos estender até o período romano, Roma Imperial. Então, nos acompanhem e até a próxima.